Estamos desejando uma excelente noite a todos. Estamos iniciando a programação do programa Despertar para o Saber em Cristo. Programação especial voltada para a edificação e o fortalecimento espiritual da sua vida. A nossa exibição aí dos nossos programas são na segunda-feira, quinta-feira, sábado, após as 19 horas, você está sempre recebendo aí um vídeo editado aí de mensagem bíblica, uma oração, um programa especial que vai trazer reflexão através do ensinamento da Palavra de Deus para a sua vida. O apresentador que vos fala é o diácono presbiteriano Cláudio Henrique Fernandes. A nosso formato de exibição em áudio, a legenda aí você fica disponível aí para mudar aí em seu país a linguagem que você bem desejar. Hoje a gente vai falar aí sobre o fruto do Espírito, o fruto do Espírito na vida do cristão, que está no livro de Gálatas 5, capítulo 5, do 22 ao 23, os versículos. E eu quero desejar uma excelente noite, a graça e a paz de Cristo para todos. Uma excelente noite para todos. A gente vai iniciar a nossa programação com a oração especial a todas as pessoas que estão enfrentando dificuldade na questão enfermidade, muitas pessoas passando por problemas referentes à saúde do corpo, à saúde mental, à saúde espiritual. E vamos interceder um pouco para essas pessoas, para Deus, com a sua infinita bondade, derramar bênçãos e cura para as pessoas. Senhor Jesus, estamos mais uma vez na tua presença, Senhor. Pedimos ao Senhor uma bênção especial nesse momento para todas as pessoas, Senhor, tanto nas nossas igrejas como a todos, Senhor, independente de igreja, independente de denominação, de religião. Nós pedimos uma bênção especial para todas as pessoas, Senhor, que estão nesse momento passando por dificuldades, Senhor, momentos difíceis. Senhor, pessoas que estão, Senhor, precisando de um milagre especial do Senhor para a vida delas, Senhor, para a restauração de sua saúde. E muitos estão nesse momento, Senhor, internados. Muitos estão fazendo os tratamentos em suas residências. Pessoas, milhares e milhares de pessoas carregando, Senhor, uma enfermidade. Muitos já estão, Senhor, desenganados. Muitos perderam já, Senhor, a esperança de vida. Senhor, tem misericórdia do teu povo, Senhor. Derrama a tua bênção especial nesse momento, uma cura especial. Estende a tua mão, estende o teu amor, a tua bondade. Senhor, tem misericórdia, Senhor, do nosso povo. E o Senhor venha visitar os que estão acamados nos leitos de hospitais. O Senhor venha visitar, Senhor, os que estão acamados nas suas residências, no seu leito. Que o Senhor venha visitar, Senhor, os que estão desenganados. Que o Senhor venha visitar, Senhor, os que estão enfrentando problemas também, dificuldade mental, porque receberam, Senhor, um comunicado que estão desenganados. Que o Senhor venha ter misericórdia do teu povo, Senhor, venha derramar a bênção especial do Senhor na vida deles e delas. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Senhor, pedimos uma bênção especial agora, nesse momento. Derrama a tua cura, Senhor, e a tua recuperação na saúde de todos, Senhor. Todos que estão nos ouvindo, todos que estão, Senhor, meditando conosco, todos que estão, Senhor, depositando a confiança no Senhor. A tua palavra
Mostra, Senhor, diversos milagres que foram realizados pelo Senhor, a intercessão que foi feita pelo Senhor na vida daquelas pessoas no passado, mas que a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo do passado, o mesmo de hoje e o mesmo será no futuro também, Senhor. Então, que a tua palavra, Senhor, também que ela nos diz, Senhor, que tudo que pedirdes em oração, se creres, recebereis. Então, Senhor, confiamos na tua bondade, confiamos na tua misericórdia e confiamos, Senhor, que a providência e a bondade do Senhor irá nos alcançar, irá alcançar todos, Senhor, nesse momento, Jesus. Senhor, que a tua cura, Senhor, recaia sobre todos nós, seres humanos, Senhor, de acordo, Senhor, com a tua vontade e na hora exata do Senhor, o Senhor venha realizar um milagre na nossa vida. Seja para a honra e glória do Senhor esse milagre, Senhor. Não para a nossa glória, mas seja para a glória e honra do Senhor. E também na hora exata que o Senhor propôs, Senhor, essa bênção na nossa vida, Senhor. Não seja na nossa hora, Senhor, na hora dos homens, mas seja na hora e no momento certo do Senhor para com a nossa vida. Jesus, te agradecemos, Senhor, porque tua infinita bondade, ela recaiu sobre a nossa vida e está constantemente, Senhor, cuidando, edificando, nos dando esperança, nos dando vida para continuarmos, Senhor, o nosso trabalho, Senhor, que é edificar o teu amor no nosso coração e na nossa vida e falarmos do teu amor para todos. Senhor, agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Estamos iniciando a nossa programação especial, o programa Despertar para o Saber em Cristo. Nós estamos disponibilizando a partir de agora o vídeo 08, que fala aí sobre o fruto do Espírito na vida do cristão, o livro de Gálatas, no capítulo 5, 22 e 23. Um livro maravilhoso, um estudo maravilhoso, uma explanação maravilhosa para o dia de hoje. A gente tem como texto base aí o livro de Gálatas 5, 22 e 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E mostra aqui que o fruto do Espírito é o resultado natural da presença e ação do Espírito Santo na vida de alguém que vive em comunhão com Deus. Ele não é produzido por esboço humano, mas é uma consequência de uma vida rendida à vontade de Deus. Que maravilha! Glória a Jesus por esse versículo, esse capítulo tão maravilhoso e tão edificador para a nossa vida nos dias atuais. E vamos continuar. Fala assim: Paulo escreveu isso em sua carta aos Gálatas, explicando entre viver segundo a carne e os desejos humanos. Viver segundo a carne, que é os desejos humanos, e viver segundo o Espírito, que seja o quê? Que seja o desejo de Deus, que é guiado por Deus. Ele mostra que esses frutos são características de que devem ser evidentes na vida de nós cristãos e de que está segundo onde sermos guiados pelo Espírito Santo. E na Bíblia menciona sobre os frutos do Espírito.
foi o apóstolo Paulo quem mencionou essa passagem, esse fruto do Espírito. Paulo listra também as obras da carne, como a gente falou, e os frutos do Espírito, que é o oposto dessas obras, mostrando diferença entre viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. Aí a gente vê aqui, ó, no estudo, a gente vai fazer um resumo agora dessa mensagem maravilhosa em Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito, ele está classificado aqui nesse versículo, aqui são 9, que fala sobre o que? Aí diz assim: Paulo não fala em frutos, mas em um fruto, que são 9 características. Isso mostra que essas virtudes devem estar presentes ao mesmo tempo na vida de nós cristãos. Aí o primeiro fala sobre o que? O amor incondicional e sacrificial, como o amor de Deus por nós. É a base para todas as outras virtudes na nossa vida dos cristãos. Aí 2, outro fruto, a alegria. É o regozijo interior que não depende das circunstâncias eternas, mas da comunhão com o nosso Deus. 3, paz. Paz é a tranquilidade de espírito e a harmonia com Deus e com os outros. 4, é a paciência, que é a longanimidade, capacidade de suportar dificuldades e pessoas difíceis sem perder a calma. 5, a amabilidade, que é a gentileza e a consideração no trato com os outros. 6, é a bondade. 6, a bondade, disposição em fazer o bem quando não há recompensa. 7, fidelidade. 7 é a fidelidade, que é a lealdade, compromisso, confiança em Deus e nos relacionamentos. Bastante importante isso aqui, né? 8, a mansidão, que é a humildade e a força controlada, submissão à vontade de Deus. 9, é o domínio próprio, é o controle sobre os próprios desejos e impulsos. Aí se você vir aqui entre esses frutos aqui do Espírito, estão divididos em 9, se você ver aqui, cada um é mais importante do que o outro. O cristão, ele não pode caminhar com os frutos do Espírito, são 9. Se ele tiver 5, não dá certo, não está bem. Se ele tiver 6, não está bem. O cristão, ele tem que conter aqui esses 9 frutos do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Aí eu pergunto a você, o cristão, ele pode caminhar sem o amor? O cristão, ele pode caminhar sem a bondade? O cristão, ele pode caminhar sem o domínio próprio? O cristão, ele pode caminhar sem a fidelidade? Aí é interessante que na relação aqui que está relacionada aqui, a gente colocou aqui uma sequência de 1 a 9, mas você vê que no versículo mesmo, qual é o mais importante? O primeiro é o amor. O cristão, ele pode caminhar sem ter o amor ao próximo? Com certeza não. É o primeiro aqui, é o que você tem que primeiro buscar e ter para a sua vida, é o amor. Aí o fruto, como é produzido esse fruto do Espírito na vida do crente? Através de relacionamento com Deus,
Quando mais profunda a comunhão com Deus, mais o Espírito produz esse fruto. Quanto mais o crente vai à sua denominação, vai à casa de Deus, quanto mais o crente vive em congregação, quanto mais o crente vive em união com seus irmãos no interior da sua congregação, da igreja, quanto mais o crente se congrega, mais ele produz relacionamento com Deus. Outro fruto do Espírito, que é como é produzido, é submissão diária ao Espírito. É preciso negar a carne e permitir que o Espírito conduza nossas ações sempre. A gente colocou aqui, são A, B e C. O C agora. A prática constante também é um fruto. Como é produzido esse fruto em nossa vida? A prática constante. O fruto se desenvolve à medida que o cristão amadurece espiritualmente. Vem com que a prática constância na congregação, a prática constante na ouvir a palavra, a prática constante em ir ao culto, a prática constante em ouvir a palavra, a prática constante em estar buscando o Espírito Santo de Deus, a prática constante em ler a palavra, a prática constante de oração. Esses frutos, eles só são produzidos na vida do cristão desse jeito. Outra, a importância do fruto na vida do cristão. Os frutos do Espírito, qual a importância desse fruto para nós, na nossa vida cristã? O primeiro, eu coloquei aqui de A, B e C também. Testemunho ao mundo. O cristão, ele tem que ter testemunho. Todos nós cristãos temos que ter testemunho ao mundo, às pessoas que estão em volta, aos nossos familiares. O fruto evidencia que a pessoa foi transformada por Cristo e ela mostra seu testemunho glorioso de transformação. B, a santificação. O fruto, a santificação o fruto é a parte do processo que se torna mais parecido com Jesus. É onde vem a questão da santificação, a pessoa santificar a Deus 100%, ela se torna mais parecido, ela se torna um crente autêntico, um crente parecido com Cristo. Hoje em dia, nas nossas congregações a nível mundial, nós temos irmãos, temos irmãs, líderes, pessoas, temos muitos cristãos no mundo, mas há uma maioria, há uma quantidade de pessoas que de longe as pessoas visualizam, as pessoas, olha, aquela pessoa ali, aquela irmã ali, ei, aquele irmão ali, aquele líder ali, ei, aquele camarada, aquela irmã, ei, eu gosto de estar perto dela, ei, aquela irmã, aquele irmão, ei, ela tem um amor tão grande pelas pessoas, olha, aquele irmão, aquela irmã, ei, ela ajuda tantas pessoas, ei, ela mostra a essência de Deus no caráter dela, no comportamento dela, ei, é uma pessoa bacana que quando a pessoa precisa, ela está do lado da pessoa ajudando, orando, e mostra uma santificação, mostra um testemunho, mostra uma vida abundante. Ei, é uma irmã primeira, é um irmão bacana, ei, é um líder, ei, exemplar. E o fruto do Espírito é um reflexo do caráter de Cristo na vida do cristão. Ele é o resultado de uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus e mostra que o verdadeiro cristianismo vai além de palavras. É uma transformação interior que se expressa em atitudes na vida do cristão, que elas são visíveis. Elas são visíveis. E Paulo escreveu isso na carta aos Gálatas por um motivo bem importante.
A carta de Paulo, quando ele escreveu, ele tinha um motivo importante para escrever essa carta. Principal motivo, ele estava corrigindo e ensinando os cristãos na galáxia que estavam se confundindo sobre o realmente significado do viver cristão. Havia aqui, a gente detecta aqui nesse capítulo e versículo, que a carta de Paulo ela foi enviada e foi feita com o propósito de finalidade de corrigir e uma palavra que estava sendo pregada e distorcida e confundida. O significado realmente que Paulo queria viver, que eles aprendessem, era viver como cristão, viver com testemunho, viver com santificação, viver com atitude, viver com irmandade, ser confraterno entre os irmãos, ser amigável entre os irmãos, viver em amor quando um irmão precisar do outro, o ombro amigo estava ali do seu lado, está do seu lado. E era esse viver como cristão que Paulo produziu essa carta. Os Gálatas eram cristãos gentios, ou seja, não judeus, que tinham aceitado o evangelho que Paulo pregou, baseando-se na fé em Cristo Jesus, nas obras da lei, como a circuncisão ou seguir as leis de Moisés. Mas depois que Paulo saiu, alguns judeus cristãos legalistas começaram a dizer para os salvos: eles também precisam seguir a lei de Moisés. Paulo fez a sua pregação, a sua explanação, mas assim que ele saiu, eles continuaram a insistir em defender as escrituras, os entendimentos deles. Paulo escreveu a carta para defender a salvação. Ela é a salvação pela fé e não pelas obras da lei. Que era isso que Paulo queria que eles entendessem, era que a salvação é pela fé e não pela lei. Mostra que quem é guiado pelo Espírito Santo e não pela carne ou pelos impuros humanos, naturalmente produz frutos. Ensinar que a liberdade cristã não é uma desculpa para viver no pecado, mas sim um chamado de Deus para viver em amor e santidade. E Paulo aqui ele menciona os frutos, como a gente falou, os frutos do Espírito. Paulo faz um contraste entre as obras da carne, como a inveja. Ele mostra aqui, Paulo ele enfatiza aqui e menciona os frutos da carne versus fruto do Espírito. Ele mostra que os frutos e as obras da carne, ela é a inveja, a imoralidade, a ira, o egoísmo, a maldade, o não amor, a inveja. E os frutos do Espírito, ele é o contrário, ela produz vida, ela produz santificação. Os frutos do Espírito é o amor, a alegria, a paz. E ele queria mostrar que o verdadeiro sinal de alguém que pertence a Deus não é seguir regras externas, mas sim demonstrar uma vida totalmente transformada pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo escreveu sobre os frutos do Espírito para ensinar que a verdadeira vida cristã não vem de obedecer a leis antigas, mas viver sempre cheio do Espírito Santo de Deus, que é Ele quem transforma o nosso caráter como cristão, como seres humanos. E a gente volta aqui aos frutos, que são 9. O primeiro fruto que a gente mostrou aqui é o amor. O segundo fruto é a alegria. O terceiro é a paz. O quarto é a paciência. O quinto é a amabilidade. O sexto é a bondade. O sétimo é a fidelidade.
O 8 é a mansidão e o 9 é o domínio próprio. E a gente conclui aqui essa carta de Paulo, onde ele direcionou a carta aos Gálatas, explicando entre viver segundo a carne e viver segundo o Espírito. E mostra a questão os frutos que são produzidos pelo cristão, os frutos bons que são produzidos pelo cristão e a importância desses frutos na nossa vida. Falamos a questão do relacionamento com Deus, tem mais relacionamento com Deus o cristão tem que viver em mais submissão diária do Espírito Santo na nossa vida, a prática constante referente à fé em nossa vida, a questão do testemunho, o crente evidenciar, o cristão evidenciar o testemunho de transformação na nossa vida, a questão da santificação, vida abundante. Aí todos esses frutos, como são produzidos e a importância desses frutos na nossa vida, ela é de suma importância para a nossa vida. E outro versículo que a gente deixa aqui também, é esse aqui, as obras que falam sobre as obras da carne. A gente viu muita coisa aí sobre os frutos do Espírito. Aí também fala aqui, as obras da carne, em Gálatas 5, 19 ao 21, que diz assim, versículo 19, do capítulo 5 de Gálatas, 19 ao 21, diz assim, versículo 19, diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são elas, prostituição, impureza, lascívia, aí vem versículo 20, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, ficções, versículo 21, inveja, bebedice, glutinaria e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos prevenis, que não herdarão o reino de Deus, os quais tais coisas praticam. Aí, essas obras da carne é uma correção, é uma incitação aqui que faz aqui para o cristão abandonar e ficar bem longe, tanto da idolatria, da impureza, da prostituição, da lascívia, feitiçaria, inimizade, ciúmes, porfia, ira, discórdia, dissecções, ficções, a inveja, bebedice, glutinaria, porque essas coisas não herdarão o reino de Deus. E nós estamos chegando à conclusão aí do nosso estudo aí, nosso 8º estudo, e a gente viu aí o fruto do Espírito na vida do cristão. Vimos também uma parte aí sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. E vimos muita coisa boa sobre o fruto do Espírito e a questão do amor. Nós temos que permanecer mais aí na constância do amor para com a nossa vida, com os nossos irmãos, e temos que permanecer mais na questão da bondade para com os nossos irmãos, e o nosso amor incondicional, como amor a Deus e por nós cristãos,
a gente tem que permanecer firme, olhar para os nossos irmãos que estamos do nosso lado, as pessoas que estamos do nosso lado, e sentirmos que temos um ombro amigo, uma mão amiga do nosso lado, e não fazemos como o fruto da carne. E a pessoa, você está do lado de um irmão seu, do lado de um irmão que você tem como irmão, e na hora que você precisar, na hora que você buscar a ajuda do seu irmão que está do seu lado, você não achar. Nós temos que mostrar a nossa mão amiga, nosso ombro amigo. Nós temos que continuar a nossa caminhada cristã, mostrando os frutos que Deus fez, o Espírito Santo de Deus fez na nossa vida: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade de Deus na nossa vida. E a gente temos que confiar na bondade de Deus na nossa vida, a fidelidade de Deus na nossa vida. E nós estamos encerrando o nosso estudo no dia de hoje. Nós estamos desejando uma excelente noite a todos. E vamos orar a Deus, agradecendo nossa explanação, nosso sermão no dia de hoje. Senhor, agradecemos, Senhor, pelo rico ensinamento em nossas vidas, que esses ensinamentos, Senhor, eles venham sempre no nosso coração, Senhor, para edificar os nossos irmãos, nossos queridos amigos, ouvintes, os nossos queridos amigos que são simpatizantes, que gostam de estudar a palavra de Deus, o ensinamento, que o amor incondicional do Senhor recaia sobre as nossas vidas, alcance o nosso coração, Senhor. Senhor, que o Senhor traga sempre a alegria para a nossa vida. Senhor, que o Senhor traga esses frutos verdadeiros, fruto do Espírito verdadeiro na nossa vida, que é o amor, a alegria, a paz, Senhor, a paciência, e suportar uns aos outros, a amabilidade, Senhor, o trato com os outros irmãos, na amplitude da congregação, a bondade, Senhor, que ela sempre venha sobre o nosso coração, Senhor. Essa bondade maravilhosa que nos alcança a todos os minutos, a todos os instantes, que aonde o Senhor se mostra, Senhor, sempre cuidando da nossa vida, cuidando dos nossos irmãos, das nossas congregações, da nossa vida, dos nossos propósitos, Senhor, cuidando de tudo da nossa vida, Senhor. Senhor, que a fidelidade também do Senhor recaia sobre a nossa vida, Senhor, para a gente fazer uma reflexão sempre, Senhor, de sempre nos refletirmos, Senhor, fazemos a reflexão de como anda a nossa fidelidade para com o Senhor, como anda a nossa fidelidade de irmos à congregação, na questão congregacional. Senhor, nos incomoda com relação a esse ponto, Senhor. Senhor, a mansidão, agradecemos pela mansidão, a humildade controlada em nossas vidas, submissão e a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Louvado e exaltado seja Ti, Senhor. Senhor, te agradecemos também, Senhor. São 9 frutos, Senhor. Agradecemos também pelo domínio próprio, controle próprio, os desejos dos impulsos na nossa vida. Senhor, obrigado porque Tu tens sido tão maravilhoso para conosco. O Senhor tem sido tão maravilhoso, tão bondoso para com a nossa vida. Senhor, no início da oração também, Senhor, lembrando aqui, pedimos uma bênção especial, Senhor, aos que estão, os enfermos. Milhares de pessoas no mundo, Senhor, enfrentam patologia, enfrentam grandes dificuldades com relação à saúde. Senhor,
São tantas e milhares de pessoas, Senhor. Mas eu te peço agora nesse momento, Senhor, por cada uma das pessoas, Senhor, visita, tu sois onipotente, onipresente. Senhor, tu sabes de tudo, a tua palavra diz que o Senhor sabe de tudo e o Senhor é o Todo-Poderoso. Então derrama o teu poder sobre a vida de todas as pessoas. Muitos estão, Senhor, acamados em leitos de hospitais. Muitos estão tratando suas enfermidades em casa. Alguns estão tratando, Senhor, suas enfermidades, mas na amplitude do seu lar, mas estão perdendo até a esperança de vida, de momentos melhores. Que a bondade do Senhor nos alcance, Senhor. Senhor, que a tua bondade, a tua cura, o milagre do Senhor venha sobre a nossa vida, Senhor. Senhor, louvado e exaltado seja Ti, glorioso e grandioso seja Ti em nossa vida e no nosso coração, Senhor. Senhor, derrama a Tua bênção, o Teu milagre na vida do Teu povo. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos pecados, dos nossos erros, as nossas ofensas, as nossas transgressões, as nossas omissões com relação ao Teu caminho, com relação à Tua palavra. Nos perdoa, nos abençoa, cura o Teu povo nesse momento, Senhor. Derrama uma bênção especial, Senhor, de cura sobre nós seres humanos, Senhor. Que haja vitória, haja transformação e milagres, não para a glória do homem, Senhor, mas para que venham ser glorificados sempre e exaltados sempre em nossa vida o Teu poder maravilhoso. Jesus, obrigado por mais um estudo, mais um avivamento, mais um estudo glorioso para ensinamento e a glorificação do Teu poder na vida das pessoas, Senhor. Louvado e exaltado seja Ti para sempre em nossa vida, Senhor. Queremos fechar a nossa oração dizendo assim: obrigado, Jesus bondoso, obrigado. Vale a pena, Senhor, investirmos no Teu glorioso e bondoso amor em nossa vida, Senhor.